No fim da tarde deste sábado, dia 13 de outubro, início da noite, o bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos, esteve em São Bento do Sul, mais precisamente na paróquia São José, em Serra Alta. Juntamente com o padre Claudimir Alves Borges e a equipe litúrgica da paróquia, ele celebrou o sacramento do Crisma. Mais de 100 jovens receberam este sacramento. Mas antes da celebração, o Dom Francisco Carlos gentilmente recebeu a equipe de reportagem do jornaleiro. E ele falou sobre alguns assuntos. O primeiro deles, sobre a importância deste sacramento na vida do adolescente, do jovem, do cristão em geral, principalmente aquele adepto à Igreja Católica. Depois, ele tratou de outros assuntos aqui para o internauta. Acompanhem a reportagem. Bispo Dom Francisco Carlos participando da celebração do Crisma. Primeiro, a importância deste sacramento na vida do adolescente, do jovem, do cristão em geral. Um grande abraço a você que nos vê nesse momento e que nos escuta. Que Deus o abençoe. Quando falamos do sacramento da Crisma, nós estamos falando do sacramento que confere a responsabilidade ao crismando de ser um apóstolo de Jesus Cristo nos tempos de hoje. O mundo precisa de pessoas hoje que continuem a missão do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo hoje não tem outras mãos, outros pés, outra voz, a não ser a de cada um de nós. Aquele que é batizado e crismado com a grande missão de continuar levando ao mundo o projeto de Jesus Cristo. Qual é o projeto de Jesus Cristo? É um projeto de salvação. O Filho de Deus se fez homem, deu a vida por nós e junto com seus apóstolos ele construiu uma vida e os foi ensinando para que eles depois fossem o porta-voz da vida, das ações do Mestre Jesus. É isso que faz o crismado. De onde a importância do sacramento da Crisma, que é o sacramento que deve ajudar o jovem, adolescente, o adulto a pensar: eu sou responsável pela minha fé, eu devo mostrar a minha fé na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, na minha escola, onde eu estiver. Igualmente eu devo ser responsável em mostrar a minha fé, responsabilizando-se pela minha comunidade. Todo aquele que é crismado, ele, a partir da crisma, tem um trabalho interno e externo a ser feito. Interno no seu coração e externo junto à comunidade, para que ele dê um exemplo de fé. E ele seja um construtor da sua comunidade. Antigamente se dizia assim: o padre é o responsável pela comunidade, ele que tem que fazer as coisas. Todo aquele que é batizado, e de um modo especial aquele que é crismado, é plenamente responsável pela sua comunidade. A comunidade vai bem, parabéns a todos. A comunidade vai mal, não é só culpa do padre não, porque é de corresponsabilidade de todo aquele que foi batizado e de modo todo especial aquele que no dia da crisma e pela crisma tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo. Quando se fala em ser apóstolo de Jesus, dentro da instituição família, cada vez mais difícil pai e mãe ser apóstolo para educar os filhos no caminho do bem. Qual a preocupação da igreja nesse momento, Dom Francisco, com relação à família e a família instituir definitivamente o segmento Jesus Cristo dentro do lar? A família é a base. Se nós pegarmos toda a doutrina eclesial, se pegarmos a própria família de Nazaré, se pegarmos a própria Santíssima Trindade, que é a família número 1, Pai, Filho e Espírito Santo, e por analogia depois a família de Nazaré e as nossas famílias, nós sabemos que é na família que a pessoa é chamada a encontrar-se com Deus e com o outro. É dentro da família que crescem os ideais, que crescem os valores, que cresce a educação. Por isso a afirmação: onde a criança tem que aprender, em primeiro lugar, a rezar, a ser educada na sua fé, a ter catequese. O primeiro catequista é o pai, o primeiro catequista é a mãe. Olha que responsabilidade sua, que é pai e que é mãe.
Cabe a você, e não imaginar, catequese, educação da fé, ensinar as coisas, educar a fé é muito mais do que ensinar, é ter uma vida onde Jesus Cristo é o centro. Encontrar isso aonde? Começa na própria família e depois vai se estendendo a outros lugares, passando pela própria comunidade. Por isso, a nossa preocupação com a família sempre é muito grande. Mas em nossos tempos de hoje, com essas questões que estão entrando, que abalam de modo fundamental a família. Se no passado, há muitos anos atrás, nós tínhamos o divórcio que abalava as famílias, depois, infelizmente, saía a presença do aborto nas famílias. Hoje em dia, a questão de gênero, de educação da fé. Nós temos uma série de situações que podem colocar em risco a família nos dias de hoje. O amor à vida, o interesse pela vida, o cuidado pela vida. Cada família deve ser um berço de amor, onde cada um é amado desde o início da sua vida até o final. Imagina, então, pensar um pouquinho agora, mudando de foco, pensar nas nossas pessoas idosas em nossas casas, quanto fizeram, quanto carinho merecem, e como nós nos assustamos, como há poucos dias eu recebi a notícia de que em uma das nossas casas, que nós cuidamos em Joinville, há um senhor e uma senhora, que lá estão, e que simplesmente um filho levou ao hospital e nunca mais foi buscá-lo. Um filho, uma filha que se esquece do seu pai e da sua mãe, é terrível. Por isso, todos nós somos chamados a lutar muito fortemente, a partir dos valores da nossa fé e dos valores da humanidade, pela nossa família. Dom Francisco, tem muitos assuntos que a gente gostaria de conversar com o senhor, mas tem esse compromisso e eu vou respeitá-los. Não poderia ser diferente, mas eu gostaria que o senhor encerrasse essa conversa da gente, que nós estamos vivendo um momento muito conturbado, nível Brasil, diga-se, política envolvendo e acaba misturando todas as situações de família, de comunidade, enfim. Gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, que o senhor também tem preocupação, como líder de um rebanho, como cidadão brasileiro também, que o Brasil esteja cada vez melhor. Então, a sua mensagem para o cidadão que se intitula cristão e também para o jovem que tem aquela pecha, ele faz a crisma e abandona a igreja. Então, eu gostaria que o senhor deixasse essas duas mensagens nesse momento para a comunidade de São Bento e região. A primeira mensagem é que toda eleição é um momento democrático muito importante. E todos nós somos chamados, a partir dos nossos valores, naquilo que cada um acredita, a votar por aquele candidato que lhe parece mais convincente naqueles determinados valores. Imaginar que todos nós pensamos igual não tem jeito, mas nós temos valores, sim. A nossa fé cristã tem seus valores e nós devemos respeitar esses valores. Por isso, cabe a cada um, a partir disso, fazer a sua escolha. Não votar em branco significa que eu deixo para os outros escolherem e fazer a opção. Pessoalmente, eu não creio que um voto nulo ou um voto em branco seja a melhor resposta. Alguém diria assim, mas é difícil escolher entre dois candidatos agora. Eu quase que teríamos que dizer, tem que escolher o menos pior se você acha que os dois não prestam. É a opinião pessoal de cada um, se alguém pensar assim. Mas nós temos que apostar nas pessoas e temos que levar avante o nosso compromisso de lutar por um Brasil melhor, um Brasil que é democrático e que não podemos voltar jamais à ditadura de modo nenhum. Nós temos que ser a favor da democracia. E quanto a você que é crismado, ou há muito tempo, há pouco tempo, quem sabe será hoje, nesta celebração que teremos exatamente daqui a 2 minutinhos, evidentemente, meu caro jovem, você é chamado, jovem, pai, mãe, idoso ou velho, a fazermos dessa nossa terra querida, onde nós moramos, o melhor lugar do mundo, deixando que Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, jornaleiro, agradece o bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua bênção agora para a nossa gente aqui da região. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito bem, esse foi o bispo da Diocese de Joinville, Dom Francisco Carlos.
E eu agradeço ao bispo e também ao pároco, o padre Claudimir Alves Borges, que fez o meio-campo para que fôssemos recebidos na casa paroquial pelo líder da Igreja Católica aqui na nossa região. O Jornaleiro fica por aqui, um abraço e até a próxima.